Boa noite, Maria Helena, maninha querida. Pois é, você tá no avançado, né, André? Você estava no avançado? Será que você me escolheu como sua mentora? Será? O Gabriel. Sim, e todo boa. Tudo bem. Todo boa. Ah, meu amado querido. Meu filho hoje tá na casa da namorada, gente. Hoje não tem piano, não. E domingo não vai ter piano. Meu filho não tá aqui pra tocar piano pra gente. Sinto muito. Sinto muito. Bom, vocês estão preparadas para o assunto de hoje, meninas? Vocês estão preparadas para o assunto de hoje? O assunto dessa live de hoje são as 3 atitudes que te impedem de criar sua nova realidade. As 3 atitudes que te impedem de criar sua nova realidade. Só no além das possibilidades. Ah, tá. Ótimo, ótimo. Preparadas, né, Débora? Rosa, bem-vinda! Então vamos lá para o assunto, né? Sem mais delongas. Hoje não tem vinho, gente, hoje é água. Eu tô de água hoje. Resolvi fazer uma dieta de vinho por enquanto, para mim não ficar bêbada aqui na live falando com vocês, né? Agora, depois da live da Jaque das cores, ó. Ah, André, obrigada, minha linda. Obrigada por chamar as borboletas. Eu até divulguei, coloquei lá no Instagram, coloquei no Telegram, no grupo de vocês, né? Tati Teixeira entrou. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Tchau, mãe, te amo. Eu tenho que comer. Ah, meu filho. Tchau, meu amor. Bom apetite para você. Bon appétit. Bisou. Gente, momento família, momento mãe e filho. Hoje tô na Coca Zero. Eu também, eu tô na água. Tô pior que Coca Zero. Ah, minha irmã querendo uma garrafa igual a minha. Pois é, essa é minha favorita. Vocês já perceberam, gente, que o roxo, né? O roxo, sei lá, roxo, violeta, como vocês querem chamar, é a minha cor favorita. Boa noite, Tati. Que bom que você tá aqui, minha linda. Kelly, mais uma borboleta entrando na live, gente. Tem borboleta nessa live até falar chega, né? Marisa, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, na live de hoje nós vamos falar sobre mais um sextou. Vamos para sextar. Hoje o sextou tá com água, com Coca Zero e meu filho foi jantar. Então tá todo mundo culpado. Eu tô na água, hoje eu tô na base da água, água solarizada. Água solarizada e na garrafa com a minha cor favorita. É importante, né, gente? A gente ter nossos objetos favoritos, mesmo sabendo que eles são transitórios, nos traz segurança. Aliás, é uma dica para quem tem medo de aparecer, para quem tem medo de fazer lives, para quem tem medo de fazer vídeos. Ter um objeto que vocês gostam, sabe? Uma caneta. Eu tô sempre com alguma coisa na mão, né? Eu tô sempre com uma lapiseira ou com a minha garrafa favorita, uma minha pedrinha. Eu tenho meu potinho de ouro. Vocês conhecem meu potinho de ouro? São meus objetos fetiches, que a gente fala, né? Aqui no Canadá a gente chama de objetos fetiches, aqueles objetos que te inspiram, que quando você olha para eles, você se lembra por que você está fazendo o que você está fazendo, ou por que você está sendo quem você está sendo. Entenderam? Então tenha os seus objetos inspiradores para inspirar vocês a saírem do certo e errado, né? A perderem o medo e ir em frente. Bom, Ju,
Vamos lá para o assunto, né? Sem sair do assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre as 3 atitudes que te impedem de criar sua nova realidade. A primeira atitude é pensar no caminho. Pensar só no caminho. Essa é a primeira atitude. Por que que ela te impede de criar sua nova realidade? E o que é pensar no caminho? Bom, pensar no caminho é, por exemplo, você quer ser uma médica. Exemplo, tá, gente? E aí você começa a pensar no como você vai fazer para ser médica. Mas eu não tenho dinheiro. Mas a faculdade é muito cara. Mas eu nem foi na faculdade, nem olhou, nem se matriculou, nem verificou nada, mas já tá falando que vai ser caro, que não sei o quê, que como você vai fazer, quanto tempo. Não tô falando que você não pode planejar, tá? Mas quando você fica muito presa no caminho, é como quando você, exemplo, você tem uma floresta para você abrir e você olha a floresta inteira. E aí o que acontece? Por que isso bloqueia? Por que isso te impede de criar sua nova realidade? Porque quando você começa a pensar no caminho, você começa a ver cada etapa, você ainda não entrou em ação, trava. Você fica ansiosa, isso te traz ansiedade, desânimo e faz você procrastinar. Porque aí você se perde nos detalhes do caminho, entendem? Então, essa atitude, o que acontece? A gente fica presa, deixa você presa na roda do sofrimento, você não entra em ação, ou então você fica esperando. Você fica esperando ter todas as premissas, né? Todas as circunstâncias propícias para você agir. Só que isso, o que faz? Enquanto você tá ali focada no como, no caminho, como você vai fazer, você vai começar a olhar para você e você vai começar a te invalidar. Achar que você não consegue, achar que você não é capaz, porque é muito difícil. E é aí que você cai no desânimo e você se sabota. Então, por que muitas vezes as pessoas começam as coisas e não terminam, ou então não continua, ou trava no meio do caminho, né? Aquela sensação que a vida está travada, sabe? Aquele sentimento de que você está rodando, está no mesmo lugar. É essa atitude que faz você ficar desse jeito. E muitas vezes essa atitude ela é inconsciente, a gente não percebe que nós estamos olhando para a floresta inteira, ao invés de você olhar para uma árvore de cada vez. Né? Meu pai sempre falava isso com a gente, olha com uma árvore de cada vez. Você não vai cortar a floresta inteira. Se vocês olharem, gente, essas catedrais do mundo inteiro, como elas foram construídas, existem catedrais que levaram mais de 100 anos para ser construídas, né? Então, como é que eles construíram as pirâmides no Egito? Um negocinho, uma pedra de cada vez. E quando você entra em ação e você fala assim, bom, o que eu posso fazer hoje que vai me levar para mais perto do meu objetivo? Você concorda que ao invés de você estar pensando no como, você está na solução e não no problema? Se você falar assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai meu Deus, eu não tenho esse conhecimento, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Mas se você fala, como que eu posso, que ação que eu posso fazer hoje, que eu posso colocar em existência agora, para me poder me aproximar daquilo? O que eu posso aprender aqui? Né? O que eu preciso aprender para me chegar lá onde eu quero chegar? Sabendo, tendo consciência de que você não vai chegar amanhã. Talvez você chegue amanhã, dependendo de onde você vai, né? Mas você ter essa consciência de onde você está hoje vai te ajudar muito a não ficar presa pensando no caminho, no como, não sei o quê. E aí você entra na procrastinação ou então você fica enrolando, sabe? Enrolando para não fazer. Porque você olha o todo do negócio, né? Se você for pensar bem, o marketing digital, né? É muito sedutor. Muitas pessoas entram no marketing digital, ou então quer ser afiliado, ou então quer fazer renda extra, né? Só que eles olham para quê? E começam a olhar tudo que eles têm que saber fazer, tudo que eles têm que aprender. E aí o que acontece? Faz um monte de curso, gastam bastante dinheiro fazendo cursos e não colocam em prática. Por isso que muita gente fala que
estuda, estuda e não dá resultado. Por quê? Porque está olhando o pacote inteiro, ao invés de fazer uma etapa de cada vez, né? Qual é a primeira etapa? E a segunda? E a terceira? Né? Quando você está na primeira etapa, concentre-se na primeira. Quando você está na segunda, concentre-se na segunda. E assim por diante. Nada acontece assim. Paris não foi feita em um dia, né, gente? Então, essa é a primeira atitude. Então, bom, a primeira atitude é você focar no como. Por que não pode? Porque isso traz ansiedade. Você tem as expectativas e você quer realizar tudo com muita rapidez. Aí você fica ansiosa, porque você está com pressa. Aí você pula as etapas, né, que eram necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E aí você se enrola e começa a procrastinar. Isso traz muito sofrimento e dor, né? E a sensação de que não está funcionando. Sabe aquela sensação de que você não está tendo resultado? Mas se você se concentra em uma etapa de cada vez, primeiro você vai trabalhar sua autoestima, porque você vai estar ali vendo que você conseguiu passar dessa etapa, oba! Segunda etapa, oba! Terceira etapa, oba! E aí você começa a se desenvolver, a se nos colocando em ação, abrindo mão das expectativas. Sim, Kelly, é exatamente. A Kelly tá falando, mentoria para o time de elite. Nos colocando em ação, abrindo mão das expectativas. Exatamente. Por quê? Porque quando você começa a focar muito no caminho que você vai ter que fazer, você cria expectativa em cima daquilo, você cria uma escuta. Né? Uma escuta já pré-concebida, um pré-conceito de como vai ser o caminho. Só que o caminho ele pode variar, porque o que acontece quando você não coloca a expectativa imensa em cima do seu processo? Você vai estar aberta para as oportunidades. Enquanto quando você foca muito no como, você quer controlar como vai acontecer, como você vai fazer, de que forma, o que acontece? Você está no controle, você está focada ali e você não está aberta, você não está vendo tudo que está acontecendo à sua volta e as pessoas que podem te apoiar, né? Você nem solicita apoio, porque está tão ocupada que não está vendo tudo o que acontece à sua volta. Então, essa é a primeira atitude. A segunda atitude é você achar que tem que estar pronta, né? A segunda atitude é você acreditar que você tem que estar pronta para você começar. Eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter as ferramentas, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que fazer não sei o quê. Quando você começa a acreditar que você tem que estar pronta, né, para fazer algo, mas eu tenho que ter, por exemplo, quem quer fazer live ou quem quer fazer vídeo, né, começa, eu tenho que comprar uma câmera, eu tenho que comprar um microfone, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar um logicial super caro para poder editar meus vídeos, eu vou contratar não sei quem, vai ser... Aí você tá voltando no ponto 1, né, que é focar no caminho. Porque se você começa a pensar que você tem que estar pronta, você nunca vai se sentir pronta. É uma ilusão achar que a gente está pronta para qualquer coisa. Você já nasceu pronta. Você já nasceu pronta para fazer o que você quiser, né? Então, o que acontece? Quando você começa a pensar assim, você vai fazer o quê? Qual é a atitude que você vai ter? O que você vai fazer como ação? Né? O que essa crença traz como consequência no seu processo? Você começa a entrar na comparação. Você se compara com outras pessoas que já estão lá onde você quer chegar. Aí, ao invés de você se inspirar dessas pessoas, você já quer estar lá onde elas estão. Ou então você já quer fazer tão bem quanto elas. Só que quando a gente faz isso, gente, você está focando no palco e não nos bastidores. Você nunca está vendo a figura completa, tá? Então não faça isso, porque o que acontece? Se você começa a achar que você precisa estar pronta para você fazer alguma coisa, ou se você precisa ter o conhecimento inteiro para você poder ensinar alguma coisa para alguém, você vai ficar comprando cursos e cursos e cursos e cursos. E cada vez que você faz um curso, você acha que você precisa do próximo curso.
E quando você compra livros e livros e livros, você estuda, 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 e aí você cai aonde? Obesidade mental. Vira confusão. Entra no mundo da comparação e você começa a se comparar. E aí, quando você começa a se comparar, a sua autoestima cai, porque você se sente, né, menos competente ou menos inteligente ou menos, né, competente que a outra pessoa, e você trava porque você não quer fazer. Aí você não vai fazer. Fica esperando ter o conhecimento para você fazer. Mas é fazendo que você adquire o conhecimento. Você adquire, Juscelia, olha o português. Você adquire conhecimento. Gente, essa palavra em francês e português devia ser igual, né? Porque aí me facilitaria a minha vida, não facilitaria? Eu tô sempre falando adquire. Ai, Jesus. Corrigem, gente. Corrigem a Ju aí. Corrige meu julguês, tá? Meu julguês tá precisando de uns ajustes. Então, gente, você não precisa estar pronta para você começar. Você vai ficando pronta à medida que você vai fazendo. Porque a verdadeira experiência, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que você vai precisar para você exercer a sua função no mundo, no universo, você já tem. Então, o que acontece? Quando você começa a praticar isso, quando você começa a se colocar em ação, a se mover rumo àquilo que você quer, rumo à sua nova realidade, o que vai acontecer com você? A mente da gente, ela é muito curiosa. E outra coisa também que a mente gosta, ela adora ser desafiada. Quando você não sabe fazer alguma coisa, mas que você começa a falar assim, como que eu posso fazer isso? Quem pode me ensinar? Como que seria mais fácil? Como pode melhorar isso daqui? Como eu posso mudar isso? Pode ter certeza que mesmo quando você não está mais consciente, mesmo quando você não está mais procurando ou pensando, a sua mente ela continua procurando para você. E mais cedo ou mais tarde a resposta vem, gente. A resposta vem. Eu passei por isso essa semana e foi por isso que eu comecei, que eu criei esse assunto dessa live de hoje. Foi inspirado dessa situação. Faz mais de quase 2 anos que eu tenho um canal no YouTube. Eu comecei a fazer vídeo lá no YouTube, etc. E eu não sabia nada, não entendia nada de YouTube, nada de vídeo, nada de nada, tá? Eu só fui fazendo e colocando lá. E aí o que aconteceu? Eu comecei a editar meus vídeos eu mesma, sabe? Ficava mal feito, mas eu fazia. Era o tempo que eu tinha, fazia faxina editando vídeo. Chegava nos meus clientes para fazer faxina, colocava meus fones, inclusive uma cliente até me deu fone sem fio. O fone que eu tenho foi uma cliente que me deu, porque ela me via toda enrolada nos meus fios, editando vídeo, passando aspirador. Então, ela me deu de presente de Natal. Por causa disso, porque eu fazia tudo ao mesmo tempo, fazia meus vídeos, gravava, editava enquanto eu trabalhava, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu não fiquei esperando eu comprar microfone, eu não tinha, né? Eu não tinha microfone nessa época, e aí eu fui fazendo e hoje, essa semana, eu tava assim, né? Inclusive, eu até falei com a Jaque, eu mereço encontrar uma forma de colocar legendas nos meus vídeos de forma mais prática, rápida e leve, porque eu tava muito pesado, né? Jaqueline Salles na minha live, gente, tapete, por favor. Jaqueline Salles está na minha live. E bem na hora que eu falei dela, né, gente? Telepatia pura. Aí o que acontece? Eu entro no Instagram. Aí eu comecei, fazia uma semana que eu tava me fazendo essa pergunta, né? Falei, como é que eu posso criar algo que vai me facilitar a minha vida, que vai me ajudar? Aí entrei no Instagram, tinha uma moça ensinando como editar vídeo, colocar legenda automática. Aí ela ensinava um aplicativo, etc. Aí eu fui, baixei. E eu descobri que o negócio é super fácil de fazer, né? E há quanto tempo que eu tava me debatendo com isso? Comecei a perguntar, como que eu posso resolver isso? Vocês entendem, gente, que eu tô falando? Que quando você tá fazendo, quando você se coloca em ação, o conhecimento, ele vem para você? Por quê? Porque
muita coisa que você aprende, muito aprendizado que você tem, que você adquire durante os cursos, etc., fica inconsciente, você não está percebendo. E é por isso que você tem essa sensação de que você não está tendo resultado. Porque você espera por resultados externos. Só que os resultados, eles são internos. É de dentro para fora. Princípio de correspondência, gente. O que está dentro está fora. A sua realidade fora, ela corresponde ao que você é por dentro. Então, o que acontece? À medida que você vai substituindo suas crenças antigas, que você vai trabalhando, o conhecimento que você adquiriu, mesmo que você pense que você ainda não sabe o suficiente, que você não é boa o suficiente, mesmo que você pense isso conscientemente, na hora que você precisa da informação, ela vem para você. Pode ter certeza disso. Confie nisso que vocês vão ver. Abra mão de ficar achando que você tem que estar pronta, né? Inclusive, a Jaque ensina isso pra gente. A gente já nasceu pronta. A única coisa que a gente faz como mentoras, nós só fazemos o quê? Apurar o ouro puro que está dentro de você. Te ajudar, te mostrar o caminho para você chegar nesse conhecimento. Entenderam? Então, esse é o segundo ponto. Quando você acredita que você tem que estar pronta para começar alguma coisa. Se você tem a ideia, se você conseguiu visualizar a sua nova realidade, eu quero fazer isso. Bom, você imaginou, criou na sua mente e você começa a colocar em ação, você vai ver que o conhecimento que você precisa, ele vai vindo para você, à medida que você vai avançando na escala da consciência. E por que muitas habilidades no início você ainda não tem? Porque você ainda não está pronta para receber essas habilidades. Existem habilidades, etapas que você precisa passar antes de você chegar nessa. Mas por que você se sabota no meio do caminho? Porque você já quer passar daqui do zero para lá para cima. Então, a natureza não dá salto, gente. A natureza não dá salto. Então, comece do começo. Observe o estágio que você está. Em que etapa de consciência, em que nível de conhecimento, em que nível de autoconhecimento, e não de conhecimento externo, tá? Nível de autoconhecimento você está. E acolha você com amorosidade, porque se você fica se cobrando demais, você não vai conseguir avançar. É por isso que as pessoas ficam falando que a vida está travada. Por quê? Porque não sabe em que nível de consciência que está. E aí fica buscando mais e mais e mais e achando que precisa de aprender mais coisas e mais isso e mais aquilo. E às vezes você vai misturar informação que não é a mesma linha de pensamento. Então o que acontece? Traz muito mais confusão para você. E você fica muito mais confusa. E você não avança. Então, fique presente para isso. Você já nasceu pronta. Basta você entrar em ação e agir de forma inspirada. Que bom, Magdalena! Vamos para o terceiro ponto? Estão prontas para o terceiro ponto? O terceiro ponto é... Vocês vão adorar. O terceiro ponto vocês vão amar, gente. Por quê? Eu ouço muito vocês com essa questão, tá? O terceiro ponto é o medo de fracassar. Vocês já analisaram? O medo de fracassar. Quem aqui tem medo de fracassar? Quem aqui não faz, não começa ou já se impediu de começar um projeto, de começar um curso, de começar alguma coisa com medo de fracassar, com medo de não dar conta? Quem aqui já passou por isso? Me fale aí. Débora Bueno. Obrigada por me lembrar, Ju. De nada, meu amor. Quando você tem medo de fracassar, você sabe o que você vai fazer? Por que essa crença te impede? Te impede de criar sua nova realidade?
Quando você tem medo de fracassar, você sabe o que você vai fazer? Você vai se preparar para o fracasso. Quando você tem medo de fracassar, você vai se preparar para o fracasso. E a lei da atração funciona assim. É a situação pela qual você se preparou que vai se manifestar na sua vida. Então, essa atitude, ela é bem sabotadora. Quando você tem medo do fracasso, você vai se preparar para o fracasso. Por quê? Daquilo que você tem medo, o que você faz? Você vai se proteger, você vai se preparar. Ou seja, você se prepara para o pior. Então, o que acontece? Se você tem medo de fracassar, você se prepara para o fracasso, você pensa o tempo todo, se não dá certo? E se não dá certo? Aí você começa a criar ações que vai fazer com que você fracasse. Por quê? Porque você tem tanto medo de fracassar que você começa a se preparar para não fracassar, para que dá certo. Então eu vou fazer isso. E aí, voltando no ponto 1, você foca no como. Como que eu vou fazer isso? Você está no controle, você tenta controlar tudo, cada coisa. Você vai controlando, e aí você se prepara, e aí você arruma tudo. E o que você acha que vai se manifestar na sua realidade? O que você acha que você vai alcançar na sua nova realidade? Frustração e fracasso. Então, gente, o fracasso, na verdade, é uma forma, o medo do fracasso, na verdade, ele é bem subjetivo. É uma crença transparente que a gente chama. Só que, na verdade, não é medo do fracasso que você tem. Não é medo do fracasso que você tem. Não. A prova que você não tem medo do fracasso, sabe qual é? Que você se prepara para ele. Você conhece ele. Então, você não tem medo daquilo que você conhece, você tem medo daquilo que você ainda não conhece. Então, sabe do que você tem medo inconscientemente? Você fala que é do fracasso? Você tem medo do sucesso. É para você não ter sucesso que você faz isso. Então, você cuida já de te sabotar antes mesmo de você avançar, antes mesmo de você começar. Já começa a se sabotar antes. Para você ter certeza que você tem razão. Por quê, gente? Porque fracasso a gente já conhece. Vai ter medo pra quê? Tu já sabe como lidar com ele. Né? Mas aí o sucesso. Por que você tem medo do sucesso? Porque a vida inteira você ouve falar que quanto mais você sobe alto, mais você tem risco de cair do alto, né? Quanto mais você sobe, mais risco você tem de cair e se machucar. Não é? Eu não sei vocês, mas eu ouvi muito isso. Ouvi muito de patrão, de marido, de chefe, de amigos, né? Meus pais até que não. Meus pais não falavam esse tipo de coisa não, mas eu ouvi muito na minha vida essa expressão. Cuidado, cuidado, cuidado com a sua ambição. Quanto mais alto você chega, mais a queda é. Quanto mais alto você está, mais a queda é dura, né? Então, o que acontece? O seu sucesso, né, que você já se prepara para você fracassar, para confirmar uma crença. Crença raiz, crença transparente. Resistência ao crescimento. Tudo isso, gente, é uma forma de você resistir ao seu crescimento. Por quê? Porque crescimento, evolução, né? Sucesso. O que traz para você como sentimento? É um sentimento de quê? De responsabilidade. Traz responsabilidade. E outra coisa, se você tem uma crença de escassez muito arraigada, você vai pensar que as pessoas vão querer o seu dinheiro, que o povo vai começar a querer roubar de você,
Ou a questão da segurança. Eu já ouvi pessoas falando, gente, que não ficava rico por medo de ser roubado. Tem gente que tem medo de enricar com medo de ser roubado. É, sério. Tem gente que tem medo de ficar rico com medo de ser roubado. Exato. Quanto mais você sobe, a queda é maior. Essa é a crença que as pessoas têm. Só que isso, gente, é uma crença do inconsciente coletivo. E nada é mais forte do que o inconsciente coletivo, né? Então, o que acontece? Se você está vivendo no automático, não está consciente, não está presente na sua vida, no seu cotidiano, o que acontece? Você capta as crenças dos outros, ou então você fica buscando um monte de informação na internet, não questiona se faz sentido na sua vida, na sua realidade, e aí você compra a crença do outro. Aí o que acontece? Você cria a sua nova realidade baseada em crenças que nem são suas. Você está criando a realidade de outra pessoa, não é a sua, né? Por isso que é importante questionar. E o que faz esse medo de fracassar? Você fica nessa sensação que a vida travou. Nossa, minha vida travou. É essa sensação de vida travada que vocês falam tanto, gente. Nossa, travei. Buguei, né? É o medo. Medo do sucesso, medo de avançar, medo do crescimento. E quando eu falo sucesso, eu não tô falando de virar uma vedete, gente, de virar, né? Eu tô falando do sucesso em termos de qualquer coisa, de crescimento mesmo, de autoconhecimento, de evolução, né? De autossuperação. Eu já vi mulheres falando isso. Os homens têm medo de mulher muito independente, muito forte, muito foda. Pô, se ele tem medo, o problema é dele. Eu vou me impedir de crescer, de evoluir, né? Por causa que os outros têm medo? Não. Então o que acontece? Baixa sua autoestima, te deixa na escassez. Por quê? Porque você se prepara o tempo todo pro fracasso. É igual aquelas pessoas que trabalham, pensam em dinheiro para pagar conta, né? Para pagar dívida. Quer dinheiro, universo, me manda dinheiro para me pagar minhas dívidas. O que você está atraindo? Mais dívidas, né? É a mesma coisa o medo do fracasso, gente. Então, como você pode identificar se você está com medo do sucesso? É só você começar a imaginar a situação, o pior que pode acontecer, e aí depois você faz uma lista do melhor que pode acontecer. O pior cenário e o cenário ideal, tá? Quando você lê o pior cenário, o que desperta em você como sentimento? E quando você lê o pior cenário, o melhor cenário, o que isso desperta em você como sentimento? Você vai perceber que você tem muito mais medo do cenário do sucesso do que do fracasso. Estudioca, arquitetura, Elis, né, Elis? Para de falar que você é estudioca. Você é Elis. É a minha Elis linda. Minha crença me faz ter medo do sucesso. Exato. Faz sentido, Elis. Às vezes a gente não sabe. A gente acha que a gente tem medo do fracasso, né? Por quê? Porque o que a gente fala? E se não dá certo? E se não... E se as pessoas não gostarem? E se as pessoas começarem a me criticar? E se fulano de tal falar mal de mim? O que os outros vão pensar, né? Então a gente acha que a gente tem medo do fracasso. Só que tem uma coisa. Essa crença, ela é transparente. É uma forma de resistência. Vocês lembram que eu falei para vocês que existe vários sabotadores inconscientes que a gente não vê? Eles são transparentes. Eles estão operando na sua vida, mas você não percebe. São sabotadores inconscientes. Eles te sabotam inconscientemente, ou seja, eles te bloqueiam antes mesmo de você entrar em ação. Aí, quando você vem para entrar em ação, aí acontece alguma coisa para confirmar sua crença,
né? Ou você perde o trabalho, ou isso, ou aquilo, e aí você fala assim: ah, eu ia fazer isso, mas aí não deu porque aconteceu tal coisa, tal coisa. Exatamente. Aconteceu tal coisa para confirmar sua crença de que e se não acontecer? Ah, eu tenho medo de fracassar. Só que inconscientemente, na verdade, você tem medo de dar certo. Porque se dá certo, você não vai ter razão. E o ser humano, ele não quer ser feliz, ele quer ter razão. Ele quer provar que ele tem razão, que é verdade, que a crença dele é aquilo mesmo. Olha como eu tinha razão, tá vendo? Falei que não ia dar certo, não é? Quantas vezes a gente já se pegou dizendo isso, gente? É incrível. Então, fique presente para isso. Se você se prepara, né? Se você quer sucesso, mas você fica o tempo todo se preparando para. Se você quer sucesso e você fica o tempo todo se preparando para o fracasso, é fracasso que você vai ter. Porque é lei, princípio de correspondência. O que é em cima e embaixo. Então, se você se prepara para ter fracasso aqui na sua mente, você vai emanar o quê? Frequência de fracasso. E você vai receber o quê? Aquilo que você mandou. E é a situação pela qual você se preparou que vai se manifestar. Se você está preparada para o sucesso, você vai receber sucesso. Mas se você se prepara para o fracasso, você vai ter fracasso. Não tem como, gente. É lei. Lei universal. Princípio de correspondência. Princípio de mentalismo. Né? Lei de causa e efeito. Você agiu na causa, os efeitos vão vir de uma forma ou de outra. Então, fiquem presentes para isso, né? Então, resumindo, as 3 atitudes que te impedem de criar sua nova realidade: pensar no caminho, ou seja, ficar focando no como, no isso, no aquilo. Achar que você precisa estar pronta para começar alguma coisa, ou seja, eu preciso de mais conhecimento, mais um curso, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquilo, eu tenho que comprar uma câmera, eu tenho que não sei o quê, né? Você acha que você tem que estar pronta, tudo tem, as circunstâncias têm que estar perfeitas para você começar o seu projeto. Não, é fazendo que você fica pronta, não o contrário. Ninguém... Já viu um jogador de futebol virar profissional sentado na arquibancada, gente? Eu nunca vi. Assistindo televisão, né? Imagina um jogador de futebol se ele fica lá assistindo futebol o dia inteiro e querendo ser um bom jogador. Não vai funcionar, né? Como é que ele fica bom? Fazendo. Como é que ele adquire conhecimento? Fazendo. A mesma coisa na sua nova realidade. É fazendo que você fica boa. Né? O terceiro ponto é o medo de fracassar. Então, e por que isso impede você? Porque se você tem medo de fracassar, você vai ficar na sensação da vida travada. E aí você não vai fazer as coisas. Você vai se preparar para fracassar. E aí o que acontece? Você baixa sua autoestima e você fica vibrando na escassez. Ou seja, no se não funciona. Então você já se prepara para se não funcionar, né? Plano B, plano D, plano C, aí já se prepara. E aí você vai receber o quê? Fracasso e escassez. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta? Vocês têm perguntas? Pensar no caminho, achar que precisa estar pronta e o medo do fracasso. Andréia, adoro quando a Andréia e Margarete estão na live, né? Elas fazem um resumão pra gente. É maravilhoso. Vou contratar você, Andréia, para você resumir minhas lives. Vocês têm alguma pergunta, gente? Agora estou pronta para responder, tá? Porque quando eu fico respondendo enquanto eu tô falando, aí a atenção já era, né? Eu já vou lá, aí eu volto. Deixa eu ver se tem pergunta. Eu não tô vendo
as coisas entrando. Magdalena Barros disse: eu nunca pensei dessa forma. Que forma, Magdalena? A Kelly: eu faço com medo mesmo. Isso mesmo, Kelly. Coloca o medo no banco de trás e vai embora. Ju, como sair da frequência do medo? Como você sai da frequência do medo? Você conversa com seu medo. Vê o que ele tem pra te dizer. O que ele tem pra te dizer? Você tem medo de quê? Andréia, fala pra mim qual é o seu maior medo. Aquele que te bloqueia, sabe? Aquele medão. A gente tem, né? Aquele medão assim. Você só de pensar no negócio já faz. Ai, meu Deus. Qual é o seu maior medo? Porque vocês sabiam, gente, que o medo é só uma ilusão da nossa mente? A gente acha que o medo nos protege, mas na verdade não é o medo que nos protege, né? O medo, ele te impulsiona a você agir. Só que a gente se deixa paralisar por ele por quê? Porque nós nos identificamos com ele. Não ter dinheiro para realizar os sonhos. Tá. Então, o que eu sugiro, tá? Que você faça. Faça uma lista de tudo que... Tipo assim, igual eu falei no início da live. Faz uma lista. Medo de não ter dinheiro para realizar os sonhos. E aí você faz uma lista. Bom, se eu não tiver dinheiro para realizar meus sonhos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai criar meios para você fazer dinheiro. Porque a sua mente, ela não vai ficar parada. Você não consegue ficar parada sem pensar em solução, né? O ser humano, ele tem instinto de sobrevivência. Então, abra mão desse medo aí, porque ele não é real. Isso é uma forma de você não fazer o que você tem que fazer e de você não crescer. Medo de não realizar meus sonhos também. Gente, então, não ter dinheiro, né? Pois é. Só que isso é uma forma de autossabotagem, gente. É uma forma de resistência transparente que vocês não estão percebendo. Sabe por quê, gente? Porque o ser humano, você nunca vai faltar dinheiro. Você nunca vai passar necessidade. Sabe por quê? Porque os seus instintos não vão deixar. Entendem? Então, isso é uma ilusão. Quando vier esse medo, você já sabe. Ponto de vista interessante. Eu falo assim, ponto de vista interessante. Se eu não tiver dinheiro, se faltar dinheiro, eu crio. Por que eu não conseguiria realizar meus sonhos? Por quê? O que pode me impedir de realizar meus sonhos? Nada. Nada pode te impedir, gente. Vocês já viram aquele americano? Vocês já viram aquele americano lá que é todo fisicamente, né? Fisicamente, você olha pra ele e você fala... Eu não lembro o nome dele agora. Eu sou péssima pra nome, mas... cara, ele é todo, assim, fisicamente impactado, né? E vocês viram quanta gente ele inspira e quanto... Ele tem filho, tem esposa, é milionário, tanta coisa que ele realizou. E vocês acham que vocês não vão conseguir realizar o sonho de vocês? Por quê? Por causa de medo? Medo coloca o medo atrás de você e ele vai te impulsionar, ele te empurra para você fazer as coisas. Vocês nunca passaram por uma situação de estar na rua, por exemplo, e vem um carro, sabe? Você sai da frente na hora, você age sem pensar, você não pensa. Você simplesmente sai da frente, né? Por quê? Porque você tem instinto de sobrevivência. Confie nas suas emoções, gente. Confie no seu corpo, confie na sua mente, confie no... Você é um ser, assim, completamente maravilhosa.
Não tem como. A única coisa que pode impedir você de se realizar é você mesma, que fica colocando barreira. Mas se você usar o seu medo a seu favor, se você conversa com ele e você faz a lista dos seus medos para você ver, e você leia a lista dos seus medos. Faça isso, Andréia, e depois me conte. Faz a lista dos seus medos, tá? E aí você começa a dialogar com ele. Coloca um nome nele, né? Vocês aprenderam a colocar nome nas suas emoções. Eu ensinei nas aulas. Então, coloque um nome nele e aí você fala assim, bom, fulano, no meu caso, né? Eu falo assim, Ranzinza falou que vai acontecer isso, que eu não vou ter dinheiro, que eu não vou conseguir, que as pessoas vão falar mal de mim, Perfeito. Aí, o que eu faço, né? Uma vez que eu coloco tudo que Ranzinza falou pra mim, eu estabeleço respostas pra ele. Eu já tenho minhas respostas que eu vou dar pra ele. Bom, se Ranzinza falar que eu não consigo, eu vou perguntar por que eu não vou conseguir. O que poderia me impedir de conseguir fazer isso? Ah, porque você não sabe mexer em tal coisa. Ah, quem pode me apoiar? Quem pode me ensinar? Quem sabe que pode fazer pra mim? E eu pago a pessoa pra fazer, né? Isso é possível. Você entende que quando você começa a fazer isso, você vai ver que não faz sentido. Que esse medo não é seu. Não somente ele não é seu, mas ele não faz nenhum sentido. Na sua vida não faz sentido. Se você começa a questionar realmente uma emoção, um sentimento, o medo, seja lá qual for, você começa a questionar ela. Vai em frente, segue ela, observe e vai seguindo e questione. Você vai perceber que é tudo uma ilusão, que é simplesmente uma projeção mental, uma forma de resistência. Porque eu já falei para vocês, gente, a resistência, ela vem fantasiada de tudo. Dor de cabeça, medo, tudo que você pensar, fofoca, até o seu entorno começa a te encher o saco. Ela tem aliados, né? Então isso é resistência ao sucesso também. Entenderam, gente? Faz sentido para vocês? Perdão, gente, minha bateria tá acabando. Beleza, Andréia? Respondi a sua pergunta, meu anjo? Faz sentido para você? As minhas alunas, gente, inclusive tem uma mentorada minha que ela amou esse exercício de colocar nome nas emoções. Ela estava passando por um dia de muita ansiedade, né, de estresse, e ela estava super assim agitada e ela não sabia o que ela ia fazer, desanimada. Aí ela pegou a listinha de nomes dela e ela começou a conversar. E aí, rapidinho, ela sentou, fez live, fez isso e ainda por cima fechou a mentoria. Falei, gente, incrível! Ela é mentora também. Então ela fechou a mentoria depois disso. Entendem? Que quando você... a inteligência, a resistência é inteligente sim, Kelly. Gente, olha só, nossos sentimentos, emoções, pensamentos. O nosso sentimento tem sentimento. Eles são vivos, entendem? E eles têm vontade também, vontade própria, desejos, tá? Então, se você não controla eles, eles te controlam. Por isso que é importante você conhecer a sua casa, né? Quem mora na sua casa. Por isso que eu dou para vocês aqueles exercícios para vocês fazerem. Porque ele ajuda muito, primeiro, você identificar suas sombras, você identifica suas resistências e também você se dissocia da sua emoção. Você não é ela é uma emoção. Você sabe que é um estado que passa, né? A mesma coisa com fracasso, gente. O fracasso em si não existe. O que fracassa? É uma ação que você colocou que fracassou. A ação, ela fracassou. Não você fracassou. Entendem? Então, o que acontece? Quando você se identifica com aquilo, com o seu problema, com o desafio, você não tem como você sair dela. Sabe por quê? Porque você não consegue
sair de algo com o qual você se identifica. Porque senão, inconscientemente, você acha que você vai morrer, que uma parte sua vai faltar. É por isso os nomes, né? Eu uso a minha fada musical e a bailarina da alegria para me auxiliar em meu dia a dia. Boa ideia, Kelly, boa ideia. Muito bom, né? É uma forma de você se autoconhecer com diversão, com leveza e também de você contornar a resistência. Por quê, gente? Para cima vai gerar resistência. Para baixo, todo santo ajuda, né? Eu já falei isso para vocês e eu vou repetir de novo. Sempre que você tem resistência, é porque você está crescendo. Beleza, meus amores? Então eu vou ter que desligar porque meu iPhone tá acabando a bateria. Mas amei estar com vocês. Espero ter contribuído com a vida de vocês. E me contem lá no meu Instagram o que vocês estão levando dessa live de hoje, tá? Eu já vou publicar uma foto lá agora, beleza? Um beijo para vocês e nos vemos domingo às 11h11. Beijo! Tchau, tchau!